A ideia da prática de hoje é mostrar para vocês como, a partir de ângulos e distâncias oriundos da estação total, como que a gente calcula coordenadas a partir dessas informações. Bem, aqui a gente tem um exemplo em que eu tenho o ponto A e o ponto B, que são marcos com coordenadas conhecidas. Então esses pontos eles foram levantados em campo com GPS. E partindo desses dois pontos, né, para nos fornecer a orientação inicial, a ideia é estimar as coordenadas desses outros 4 pontos do estacionamento, são os pontos C, D, E e F. Então, basicamente, aqui a gente tem um exemplo da estação total, onde a gente se encontra no ponto de estação, que seria o ponto B, ponto A ré é o ponto A, e a partir disso, dando ré no ponto A e vante no ponto C, é possível a gente calcular o ângulo horizontal. E além do ângulo, a gente também tem as distâncias, tanto do B para A, quanto do B para o ponto C. Bem, aqui a gente tem justamente o nosso caso. Então, as coordenadas do ponto A e ponto B eu conheço. Então, partindo dessas coordenadas, inicialmente a gente vai calcular o azimuth de A para B. Então, como que isso é feito? Eu calculo D, o delta E e o delta N. O que é o delta E? Seria E do ponto B menos o E do ponto A. E o delta N, que seria o N do ponto B menos o N do ponto A. Nesse caso, no exemplo simulado, a gente tem tanto delta E quanto delta N igual a 100 metros. Com delta E e delta N, basta, utilizando o arco tangente, calcular o azimuth. Nesse caso, como o DE, delta E igual ao delta N, a gente tem que o azimuth é de 45 graus. Então, a ideia aqui é a gente estimar as coordenadas do ponto C, né, tendo as coordenadas do ponto A e B, tendo o ângulo horizontal, que é oriundo da estação total, e também a distância horizontal, que também vem da estação total. O primeiro passo para fazer isso daí é calcular o azimuth de B para C. Para calcular o azimuth B para C, basta eu conhecer o azimuth de A para B, que foi previamente calculado, igual a 45 graus. Eu tenho o ângulo horizontal de A para C, né, que nesse caso é igual a 225 graus. E com o azimuth de A para B e também com esse ângulo horizontal, menos 180, eu consigo calcular o azimuth de B para C. Ok? Com o azimuth de B para C e conhecendo também a distância de B para C, a gente consegue facilmente, utilizando seno e cosseno, calcular as coordenadas do ponto C, tanto as coordenadas E quanto as coordenadas N. A coordenada E do ponto C vai ser a E do ponto B, mais a distância de B para C, vezes o seno do azimuth de B para C. A coordenada N do ponto C é calculada da mesma forma, no entanto, utiliza a coordenada N do ponto B e o cosseno do azimuth. Ok? Bem, e aqui são os dados para os demais pontos, para o ponto D, para o ponto E e para o ponto F. Certo? Além desses slides, eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição desse vídeo uma planilha em que a gente vai fazer esses cálculos. Vai exemplificar e mostrar como que é feito esses cálculos. Então aqui a gente tem a planilha. Então o primeiro passo é colocar as coordenadas E e N do ponto A e B, que são, no caso, o ponto B é o ponto estação, o ponto A é o ponto ré. E aqui a gente vai preencher as informações de ângulo, né, e de distância. Então do ponto com relação ao ponto C, a gente tem um ângulo horizontal de 225 graus, 0 minutos e 0 segundos, uma distância de 200 metros. Para o ponto D, eu tenho um ângulo horizontal de 207 graus, 0 minutos e 0 segundos, uma distância aqui de 220 metros. Para o ponto E, a gente tem um ângulo horizontal de 212 graus, uma distância de 300 metros. Por fim, o ponto F, a gente tem um ângulo horizontal de 220 graus, 0 minutos e 0 segundos, okay? E uma distância de 280 metros. Feito isso, ele já vai calcular automaticamente as coordenadas E e N
dos pontos C, D, E e F, e a partir dessas coordenadas eu vou importar essas coordenadas, por exemplo, no QGIS, para gerar um polígono da área. Então, Ctrl C, selecionei as coordenadas, venho aqui, vou criar um arquivo, documento de texto, vou chamar de estacionamento FMS, salvei essas coordenadas, arquivo salvar. Então eu vou importar esse arquivo de texto chamado estacionamento FMS no QGIS. Então abrindo aqui o QGIS, camada, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Vou procurar esse arquivo, estacionamento FMS, abrir. Então o campo 1 são as coordenadas E, campo 2 coordenada N. É só cuidado se selecionarem aqui a opção vírgula, dentro dos delimitadores personalizados vai se criar 4 campos, porque o separador decimal nesse caso ele está como vírgula. Ok? O campo X, que é a coordenada E, então campo 1, e Y, campo 2. Vou dar um OK. Foi um caso simulado, entanto aqui a gente vai considerar o referencial adotado aqui na UFMS, que é Sirgas 2000 TM21 Sul. Vou dar um OK. Então aqui a gente tem as coordenadas dos 4 pontos, ponto D, E, C, D, E e F. Por fim, eu vou gerar um polígono a partir das coordenadas desses 4 pontos. Para isso a gente faz uso de um complemento chamado Points to One. Então aqui a gente tem esse complemento. No meu caso já está instalado, vocês basta selecionar aqui e pedir para instalar. Feito isso, vocês vêm aqui em vetor, Points to One, ele vai possibilitar converter esses pontos em um polígono. Tá? Então eu vou chamar aqui de trabalho, prática e radiação, estacionamento FMS. Salvar. Vou pedir para adicionar os resultados aqui na janela. Ok? Então aqui a gente tem o polígono do estacionamento. Bem, então a ideia geral da prática de hoje foi mostrar para vocês como que faz para converter ângulo e distância, como calcular, na verdade, coordenadas E e N a partir de ângulo e distância oriundos da estação total. E aí, sim, a gente consegue importar esses resultados no QGIS e gerar, por exemplo, polígonos, né? Calcular a área e, consequentemente, também gerar os mapas das áreas de interesse.